Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando agora. A partir de agora está começando mais um episódio do podcast Praticamente. Eu vou ser sua companhia agora pela próxima hora. Me chamo Andreas Neri, eu sou estudante do curso de jornalismo aqui do IESB e hoje estou tendo aqui ao meu lado a honra da presença de Matheus Braga, ele que é um criativo independente, né, Matheus? Como você tinha me falado para te classificar, mas o currículo desse homem, gente, é assim, dá várias páginas. Então, para a gente começar, Matheus, além de eu te apresentar, eu quero que você se apresente. Como você se caracteriza? Como é que é a sua história na profissão da publicidade? Fala um pouquinho pra gente aí. Falo sim, Andres. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado, IESB. Obrigado ao Dover por terem me chamado para bater esse papo com vocês. A minha história, na verdade, eu sou brasiliense. Nasci aqui na cidade. Estudei, trabalhei, vivi a minha vida aqui. Por um determinado momento da minha vida, eu passei um tempo morando fora, e o outro determinado tempo, eu digo, morando em outro planeta, fui morar em São Paulo. Enfim, morei, trabalhei, estudei, enfim, mais ainda. E aí voltei para a cidade e decidi que aqui é o meu lugar mesmo, assim. A minha história profissional inteira começou aqui nas pequenas agências da cidade e cresceu até grandes agências de São Paulo, enfim. Eu tinha trabalhos que eu me reportava a vice-presidentes internacionais, globais das agências. Foi um trabalho, uma história muito árdua, mas também muito, não vou dizer simples, porque foi difícil, mas foi árdua, mas foi uma linha, assim, com crescimento contínuo. Eu dizia para minha esposa, eu casei muito cedo, eu casei logo quando eu estava no IESB, pouquinho antes de eu entrar no IESB, eu casei, e eu dizia para ela que eu nunca queria ser chefe de ninguém porque eu não tinha essa habilidade. E logo, na agência seguinte que eu mudei, me colocaram numa função de chefia, de gestão. E logo depois numa outra função, e logo depois numa outra função, enfim, até que eu cheguei à posição de vice-presidente criativo de uma das maiores agências do país. Tinha esse posto e ficava aqui em Brasília. Foi um trabalho que a gente construiu, enfim. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e vou falar francamente. Eu construí isso muito com as pessoas que estavam do meu lado, trabalhando junto comigo, me apoiando, realizando coisas mais malucas do que as minhas, enfim. Então, é uma história que eu considero muito, muito bonita até agora, está dando tudo certo, enfim, e tem funcionado. Pô, que bacana. E antes da gente começar a conversar agora há pouco, você tinha me falado aí que antes mesmo de entrar na faculdade, você já estava inserido no mercado de trabalho. Já. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa primeira oportunidade, esse começo seu? Eu vou te contar, então. Assim, é uma história... Eu era um menino muito levado quando criança, adolescência e tal, e fiz uma bobagem quando eu era moleque e o meu pai me obrigou a trabalhar exatamente para pagar a conta de um prejuízo que eu tinha causado. E me colocou para trabalhar numa agência que ele conhecia, tinha conhecidos e tal, e eu trabalhava na agência, ganhava um salário mínimo, e quando eu vi aquilo todo, aquele ambiente todo, eu tinha 15 para 16 anos. Quando eu vi aquele ambiente todo acontecendo ao meu redor, um ambiente criativo, onde as pessoas estavam buscando soluções para um negócio inédito, levando soluções para o cliente de forma diferente e tal, aquilo me encantou. Assim, eu tinha 15 para 16 anos e isso me chamou muita atenção. Logo na sequência, eu fui estudar fora. Estudei fora e fui estudar design gráfico fora. A minha formação é de direção de arte na publicidade. Fui entender o que era o design fora, enfim, fui ver isso acontecer e tal. E na prática, quando eu retornei, voltei de novo para as agências. E aí já na posição de um perfil júnior, enfim, buscando posição de direção de arte, assistência de arte e tal. E aí, isso com 17, 18 anos. E aí isso, uma agência levou a outra, um conhecido puxou para outra e tal, e enfim. Quando eu entrei no IESB, quando eu vim
entrei na academia, né? Eu tinha já 21, 22 anos, se não me engano. Certo. E aí, enfim, fiquei por um tempo, mas acabei tendo que largar exatamente por outras questões. E depois tive que me especializar em outras coisas. Fiz outros cursos para me especializar. Certo. Assim, para aqueles estudantes, para aquelas pessoas que são mais leigas, que estão pensando em entrar para o campo da publicidade. Você falou que começou cedo aí. O que você começou fazendo nessas agências? O que você pode dizer para esses estudantes, esses jovens que estão pensando em começar no curso, mas ainda não tem tanto conhecimento do curso? O que você pode fazer? O que essa pessoa vai fazer nessas agências? Que cenário ela vai encontrar? Então, aí eu vou te dizer que são gerações completamente distintas, Andres. Assim, a geração que eu vivia, a gente não tinha recorrência à informação como tem hoje. Então, a minha geração precisava muito, tinha umas profissões que existiam, que eram os livreiros na publicidade. Um cara que vinha do Rio ou de São Paulo com pilhas e pilhas de livro e vendia esses livros para o mercado, para as agências, para os estudantes e tal. Eram livros que custavam, sei lá, 80, 100 dólares na época, cada unidade de livro. Mas era o que nos dava de informação do que estava acontecendo no mundo na publicidade, o que estava rolando. Certo. E aí, assim, se eu comparar, e eu tinha que comprar esses livros para ter essa informação. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, que tem toda a informação do que o que foi lançado ontem na Holanda, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sobre a publicidade. Então, assim, são universos muito distintos, assim. O meu aprendizado naquela época era um aprendizado um pouco mais lento e que dependia muito de um ensinamento Jedi quase, que era com muita paciência, com muita calma e tal. Hoje em dia, o cenário, na minha opinião, é um cenário completamente distinto, porque a gente tem muita informação disponível para os estudantes, enfim, para os profissionais e estudantes, quem quer que seja, e essa informação está muito fácil. Você entra no YouTube, você vê um vídeo de como editar um material e você começa a editar o material no dia seguinte. Ou você vê um vídeo de como fazer um título interessante e você começa a executar no dia seguinte. Então, eu acho que tem um cenário que é muito diferente do que eu vivi. Mas tem um cenário que aí não cabe à publicidade, mas cabe muito à sociologia e à psicologia. Os jovens ficaram muito ansiosos em realizar as coisas rápidas. Então, eu já vivi cenas de profissionais júniors que o que ele quer, na verdade, é ser CEO da empresa, é ser presidente, ele entrou num dia e já quer fazer o melhor comercial para a maior cervejeira do Brasil e tal. Então, assim, existe um rito em todas as profissões, e na publicidade não é diferente, que as coisas têm que ter uma certa paciência para acontecer. Gradualmente, sabe? Né? Exatamente. Já que a gente já entrou, então, nessa área do profissional, vamos começar, então. Para essa pessoa, então, que está pensando em ingressar na publicidade agora, pode ser sincero, o que você diria para ela? Calma. A primeira coisa é tenha calma. Eu acho que tem um universo de informação. A publicidade também, o mercado publicitário mudou muito. O que antigamente a gente tinha as equipes que faziam só campanhas publicitárias, um anúncio, um comercial, um spot de rádio. Agora você tem uma multiplicidade de canais que estão disponíveis. Então, você tem todas as redes sociais, você tem conteúdo específico, enfim. Então, se a gente entender que a publicidade mudou, eu acho que esse é o primeiro caminho para os estudantes. Não adianta querer fazer o comercial da cerveja, mas assim, tem um universo de coisas a serem feitas na publicidade. Do universo criativo, do universo da mídia, do universo do planejamento, enfim. Então, assim, tem N possibilidades e essas possibilidades estão disponíveis. Às vezes, os profissionais, os jovens profissionais, ficam muito focados em uma coisa. Eu quero fazer isso porque eu sei que dá certo, eu vi que foi feito e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é calma.
por esses profissionais. E a segunda coisa é assim, busquem informação com quem já tem essa informação. Não adianta você, porque, como eu falei anteriormente, porque você viu um vídeo de alguém dizendo que dá para fazer isso, aquilo. Cada cliente é muito específico, cada ação é muito específica, o jeito de fazer, de tratar. Então, eu acho que calma, serenidade e eu diria, que era o que eu sempre falei para muita gente que trabalhou comigo, assim, a publicidade é feita de um mundo que é diferente. Sim. Que é um mundo do conhecimento das pessoas. Quando você faz um comercial e você quer que as pessoas se relacionem àquela conversa, aquele comercial, aquele título, aquele slogan, alguma coisa, você precisa ter essa referência dessa alguma coisa. Então, assim, o que eu sempre disse para as pessoas, e principalmente para os jovens, busquem o máximo possível de referência. Certo. Vai ler um livro, vai entender os filmes todos, vai entender a história da arte, um pouco da história da arte. Não precisa ser profundo conhecedor, mas, assim, se você entender o que acontece ao seu redor, vai fazer diferença. Se você conversar com as pessoas, conversar com o porteiro, conversar com o vendedor, enfim, você começa a entender a cabeça das pessoas. Porque nós, publicitários, temos uma mania de achar que tudo que a gente faz vai funcionar. E não é verdade, porque a gente não está na cabeça do consumidor. Então, assim, a gente precisa entender mais a cabeça do consumidor. Então, a minha filha se formou em publicidade, mas eu dizia para ela, antes dela se formar, antes dela entrar na publicidade, eu dizia para ela, você quer trabalhar com publicidade? Ela falou, quero. Eu falei, então, para você, eu acho que o melhor curso que você pode fazer antes de publicidade é o curso de psicologia. Porque a psicologia é o curso que vai entender o comportamento das pessoas. E a publicidade vai aplicar o comportamento. Interessante. Né? Enfim, ela começou a fazer psicologia, depois mudou e, enfim, terminou o curso com publicidade. Com publicidade. Pô, que bacana. E, assim, se a gente for entrar mais a fundo, você já falou algumas características importantes aí, de entender mais o receptor da mensagem. Mas que outras características você considera como fundamental para uma pessoa que está ingressando agora, que está na faculdade, que está acabando a faculdade, que acabou, que está no mercado desempregado há alguns anos? Qual é as principais características que você acha importante para essa pessoa ter um destaque, enfim, na finalidade que ela quer, na área que ela quer dentro da publicidade? Andres, eu vou te falar com toda sinceridade, tá? Olhando para o universo de vários profissionais que estão adentrando no mercado agora, o que me chama muita atenção é a falta de vontade. É mesmo? Mesmo. Eu vou usar algumas expressões aqui, se vocês depois quiserem botar pi, fiquem à vontade. Assim. Falta de tesão, falta de... Cara, eu quero fazer um negócio bom e tal. A maioria das pessoas que eu vejo tem técnica, sabem executar, mas não estão muito afim de fazer. Ou estão afim de... Eu uso uma expressão, também depois se vocês quiserem cortar, fiquem à vontade. Eu uso uma expressão que, e principalmente aqui em Brasília, a gente tem um universo de publicitários que são... que querem ser funcionários públicos da publicidade. Ou seja, querem ter um horário de trabalho muito bem estabelecido, querem ter algumas entregas muito bem estabelecidas e tal, e que na prática não é isso. Publicidade tem muito mais a ver com paixão, com vontade de realizar, do que de fato com a técnica. A técnica a gente tem, e a gente vai apurando a técnica durante o tempo, mas existe uma história para mim que, assim, eu não vejo muito brilho nos olhos hoje dos profissionais, sabe? Certo. Então, assim, eu pessoalmente faço uma separação nas entrevistas, assim, de quem tem vontade, quem eu vejo no olho do cara que ele tem vontade e quem eu sei que ele tem técnica, mas que, enfim, se ele trabalhar aqui ou trabalhar em qualquer lugar, tá bom para ele. Então, assim, isso, para mim, faz diferença. Interessante. Então, nas entrevistas de emprego, você já presta atenção nisso, né? Isso, para mim, fundamental. É o fator selecionador. E por que você acha, então, que está tendo essa falta de tesão para trabalhar na área? Porque é uma área que mudou muito. É uma área que ficou muito técnica em alguns momentos. Se você for olhar para
para o universo da mídia, do growth, enfim. São novos departamentos que se criaram no universo da publicidade que ficaram chatos. Chatos porque, basicamente, eles são matemáticos. O BI, por exemplo. Então, assim, tem uma história ali de... na Isobar, por exemplo, um tempo que eu passei muito lá, o nosso time de dados era formado por cientistas de dados, não por publicitários. Porque, de fato, era a turma que sabia interpretar essa informação. Certo. Então, assim, por quê? Porque a gente é exigido pelos clientes que a gente faça uma entrega não só criativa, não só bonita e tal, mas que é uma entrega que tem que ter resultado lá na ponta. Então, isso faz com que a gente tenha universos muito grandes dentro da empresa, das agências, que tenham que ter essa análise, esse olhar analítico. E que, assim, quando você sai da universidade, da faculdade, da universidade, você olha assim, eu vou sentar lá, vai ser lindo e maravilhoso, eu vou criar o dia todo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Não é mesmo, assim. Uma vez eu tive uma conversa com o diretor de marketing da Fiat e ele me disse assim, Matheus, eu não posso esperar você ter uma ideia brilhante, eu não posso parar a fábrica. A fábrica vai continuar produzindo carro, você tem que ter uma ideia brilhante hoje, amanhã, enfim, para a gente poder vender carro. Então, assim, isso foi um negócio que, sei lá, 15, 10 anos atrás, me bateu na cabeça e falou, faz todo sentido. Então, assim, a indústria da publicidade é uma indústria mesmo. E ela, hoje em dia, ela está pasteurizada para ser mais indústria e menos o mundo da fantasia que a gente já viveu na indústria. Pô, interessante. Então, pelo que você está falando aqui, a ideia é que essa área hoje, já há 10 anos atrás, mas provavelmente hoje mais ainda, ela é instantânea, assim. Você precisa estar muito adaptado à velocidade das demandas, né? Com certeza. E falta de tesão, como você disse, realmente não é a melhor característica para ingressar nesse caminho, né? Mas indo para outro campo, então, vamos falar então sobre o mercado. O mercado hoje, para quem está na publicidade, ele é bom? Ele tem uma demanda alta, baixa. O que você poderia falar para a gente disso? Andres, eu posso te dizer que, no meu lado, tá? A pandemia, para mim, foi sensacional. Sensacional do ponto de vista profissional. Não tem nada a ver com saúde, enfim. Para mim é uma pena a gente ter perdido tanta gente. Eu perdi na minha família, enfim. Mas do ponto de vista prático, profissional, fez com que os criativos... os publicitários, de maneira geral, no mundo inteiro, se conectassem. Isso quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O nosso mercado, por exemplo, aqui em Brasília, que é um mercado pequeno, relativamente pequeno, a gente passa a poder trabalhar para o mundo inteiro, porque a pandemia fez com que as empresas, todas as empresas e os clientes entendessem as relações via internet, à distância. Sim. E tal, possíveis. Então, para mim, eu acho que fez com que, eu tenho certeza, né, que esse movimento fez com que eu pudesse atuar em agências que não estão em Brasília, estão fora de Brasília, estão em outro país, enfim. E não só para mim, isso pode acontecer para todo mundo. Inclusive os jovens que estão entrando no mercado. Então, assim, acho que essa diferença do mundo pós-pandêmico que a gente está vivendo, a gente vai sofrer um pouco ainda, mas eu acho que vai ser difícil retomar mesmo. Na prática, por exemplo, eu trabalho de bermuda, bermuda e chinelo todos os dias. Home office, né? Tenho um supercomputador na minha casa que me permite essas conexões, tenho uma internet muito boa. Enfim, então eu falo com São Paulo, com Rio, com Porto Alegre, com Los Angeles, com Nova York, com Tóquio, enfim. É só marcar uma reunião, a gente está falando e está resolvendo. Os jobs começam a acontecer no mundo inteiro. A gente passou a ser borderless mesmo, assim, sem fronteira total. Sabe? Legal. Então, o que você está dizendo é que esse fenômeno da distância, as pessoas trabalhando mais no home office, ela criou uma interatividade maior nos profissionais que você pode trabalhar em qualquer canto do Brasil. Então, dá para do mundo, verdade. Então, dá para a gente dizer que o mercado melhorou para a área, então? Eu acho que sim. Eu acho que o grande desafio aí, na verdade, é como trabalhar remotamente. Né? Os profissionais mais seniors, eu diria,
tem uma qualidade de garantia ou de saber qual é a entrega que ele precisa fazer e tal, do que frente aos profissionais mais júniores, que normalmente precisam de mais apoio e tal. Então, eu acho que para os profissionais sêniores é um passo ótimo. Para os profissionais mais júniores, tem uma curva de aprendizado que precisa ser feita, entendeu? E esse aspecto mais presencial seria muito importante, então, né? Seria totalmente importante, que era exatamente o passo para fazer com que esse profissional se qualifique para ele chegar, esse júnior se qualifique para ele chegar a sênior, entendeu? Legal, então, ó, estudante de publicidade, a gente já tem uma notícia boa aí, o mercado tá bom. Eu acho que tem uma notícia ótima aí, mesmo, de verdade, que assim, as empresas, e aí um outro ponto importante, que assim, além das agências que entenderam esse mercado aberto pela videoconferência, as empresas também entenderam isso. Então, botando em prática esse tipo de atuação. As empresas estão contratando profissionais para trabalhar remotamente, independente de onde ele esteja, para exatamente executar os trabalhos. As empresas. Falo as empresas, eu falo da Nestlé, eu falo do Nubank, eu falo da Ambev, eu falo da Coca-Cola. Eles estão fazendo hunting, ou através das empresas de placement, né, de colocação no mercado, ou elas próprias estão buscando essas pessoas, independente onde elas estejam. Oh, muito interessante isso. E aproveitando esse gancho, então, quais são as diferenças do trabalho que é feito no home office pelo publicitário hoje, então, com essa mudança que teve no mercado? Quais são as mudanças no trabalho e quais pontos que você acha que são negativos que o profissional tem que ficar atento quando ele está no home office? Andres, eu te diria que eu acho que tem pontos tem prós e contras para todos eles, mas assim, acho que de atenção maior, assim, todo o ambiente, quando você está fora de uma agência, né, todo o ambiente, o seu escritório, a sua geladeira, a sua televisão, o seu cachorro, enfim, passam a ser distrações para você. Né? Então, assim, você precisa estar muito mais focado para garantir que você execute o trabalho. Por outro lado, eu acho, a minha opinião pessoal, mas eu acho que é uma super vantagem isso. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar de manhã cedo. Executo melhor meu trabalho de manhã cedo. Sim. Então eu acordo cedo e executo meu trabalho de manhã cedo. Eram poucas as agências, ou foram poucas as agências que me permitiram esse tipo de atuação de manhã cedo. Ou porque a agência estava fechada, ou porque estava fazendo faxina, enfim. Então, eu acordo muito cedo, vou para o computador e faço o meu trabalho. Por consequência, eu termino o meu dia mais cedo. Então, eu fico mais livre durante o dia. Essa, para mim, é a grande vantagem. A grande desvantagem é que você necessita, em alguns casos, de outras pessoas para se conectar ao trabalho. Então, assim, uma dupla criativa que trabalha junta precisa se reunir, mesmo que... videochamada? Por videochamada, mas precisa se reunir para executar o trabalho. Então... Mas eu, honestamente, só vejo vantagens desse processo, mesmo. Se você pensar nas grandes corporações, que, enfim, conseguem reduzir o seu custo drasticamente de aluguel, de água, luz, telefone, enfim, transferindo isso para o profissional, eu acho que para o profissional, pelo menos na minha visão de novo, acho que é uma enorme vantagem mesmo. Eu poder trabalhar, como eu te falei, de bermuda. Muita vontade, né? Eu não pegar trânsito, enfim. Então, para mim, eu acho que é uma enorme vantagem. Um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, e principalmente em Nova York e São Francisco, que são cidades polos da indústria criativa, né? Por consequência, elas são cidades muito caras de se viver. O que aconteceu no auge da pandemia nos Estados Unidos? As pessoas deixaram as cidades. Então, quem morava de aluguel em Nova York, que pagava num apartamento de, sei lá, um quarto em Nova York, pagava, sei lá, $3.000 de aluguel, se mudou e foi morar, no Kansas ou sei lá onde e tal, e pagava $300 num apartamento de 3 quartos.
Tô chutando, eu não sei esses Sim. valores não, tá, gente? Então, passou a pagar muito menos para morar e morar com qualidade de vida e tal. O que aconteceu? O fenômeno que aconteceu o inverso nos Estados Unidos. As empresas começaram a voltar e começaram a pedir para as pessoas voltarem para os postos de trabalho. As pessoas se negaram. Então, houve um movimento muito grande nos Estados Unidos, está acontecendo ainda, um movimento muito grande onde as pessoas estão pedindo demissão. Não, se é para voltar naquele modelo de trabalho que eu tinha, eu não vou voltar mais. Prefiro morar aqui no Kansas ou sei lá onde, e não vou voltar a trabalhar. Então a pandemia foi uma ruptura, então, né? Eu acho que para o mercado publicitário, sem dúvida foi. Sem dúvida foi. Na minha opinião, e aí olhando pelo olhar... Estou botando meu binóculo de hoje criativo independente. Assim. Para mim foi sensacional, porque estabeleceu a possibilidade exatamente de muita coisa. Legal. Agora, acho que algumas empresas, algumas agências ainda vão tentar manter esse universo mais presencial, mais, eu costumo dizer que é feudal, quase, de ver todo mundo trabalhando, de ver todas as equipes e tal. Porque eu acho que a gente não tem uma cultura no Brasil ainda, e aí não só na publicidade, mas enfim, todo o mercado, que é de dar autonomia ao profissional dele executar o trabalho no momento que ele precisa executar o trabalho. A gente, na verdade, não dá uma tarefa para o profissional. A gente quer que o profissional execute a tarefa quando a gente pede a ele a tarefa. Então, para mim é uma mudança de paradigma, assim, sabe? Nessa minha atuação independente, eu trabalho com gente do mundo inteiro. E assim, o que a gente faz é a gente lança o projeto numa plataforma, né, que a gente usa no Slack, lança o projeto e a gente estabelece o prazo. Você precisa entregar isso até o dia tal, o redator, o diretor de arte, o designer, enfim. A gente estabelece os dias e obrigado. A gente só volta a se falar no dia que tem a entrega. Caramba, realmente muitas mudanças mesmo. Completamente. Saindo um pouco dessa área de mercado, mas ainda continuando nela, e falando mais especificamente de você também, no seu perfil no LinkedIn, eu até escrevi aqui, você destacou que tem a capacidade de gerenciar clientes, equipes e diferentes personalidades. Na minha visão assim mais distante da publicidade, eu acho que isso é fundamental, porque como você mesmo disse, você trabalha em dupla, o trabalho em equipe ele faz parte fundamentalmente. Eu quero saber como é que você adquiriu essa experiência, que imagino que tenha sido meio que na prática, né, convivendo com as pessoas, e o que você pode falar para quem está ouvindo, escutando a gente, assistindo, como é que essa pessoa pode trabalhar melhor essas características que deve ser fundamental para um publicitário, né? Então, eu acho que tem uma história aí que, assim, onde eu adquiri essa capacidade de gerenciar equipes diversas, tendo equipes diversas. E aí, encontrando os problemas, buscando as soluções e tal. Um jeito muito fácil, não é fácil, mas que eu aprendi durante o tempo foi assim, quando alguém te traz um problema, pergunta para a pessoa a mesma coisa. Como é que você se sente se eu te falasse isso? E normalmente as pessoas travam assim. Como assim? Por quê? Não, você está me devolvendo a pergunta. Não, eu estou te perguntando como é que você faria se fosse assim. Como lidaria com a situação? Não, eu faria isso. Então pronto, vamos fazer assim. Então, isso normalmente resolve uns 80% dos problemas. Interessante. Mas tem uma coisa que assim, é muito positiva. Assim, eu também aprendi isso muito. Assim. Não adianta você ter um lugar cheio de gente fofinha, cheio de gente linda, maravilhosa e tal. Você precisa ter, às vezes, uma pessoa que é o gerador do caos. Porque esse gerador do caos incomoda o fofinho, o que faz o negócio direito e tal, mas incomoda para ele fazer mais e tal. Então, assim, essa missão de gestão de equipe é uma missão complicada. Você precisa ter uma galera que vai te garantir a entrega, mas em alguns momentos você precisa ter o causador, você precisa ter o piadista, enfim. Então, esse universo é complexo de formar. E você vai formando durante... eu diria que quase... Você leva uns 2 anos para formar uma equipe inteira, mesmo sabendo todas as posições de cada uma das pessoas, assim. Tem um que é mais brigão, tem outro que é menos brigão, mas tem um dia que esse cara, você sabe que esse cara vai explodir, e ele vai explodir porque
Pode ser pela coisa mais besta do mundo, mas quando ele explodir, você tem que se acalmar ele, trazer ele pro lugar, enfim. É uma gestão complicada, velho. Não é fácil, não. Não é fácil, né? Não, e você falou de personalidades aí, cada um tem sua personalidade. Todas as equipes, né? Acho que isso que você tá falando aqui se aplica para várias áreas além da publicidade, né? Em todas as equipes a gente vai ter alguém que tem um ego maior, ego menor, que se sente humilhado, enfim. Várias coisas, né? E lidar com isso é importante. Você já pegou uma equipe muito complicada, assim, que você chegou a falar, você chegou a ter que assim, parar e pensar para saber o que você ia fazer em relação a determinadas situações? Todas. Todas? Todas. Fala. Todas elas são muito complicadas, assim. Elas ficam lindas depois de um ano e pouco de atuação nas equipes, mas eu já peguei equipe que as pessoas não se conversavam, que não se falavam, que um entregava o job e só largava o envelope com o job assim para o outro e o outro tinha que fazer. Eu já vivi essa situação, que enfim, eu tinha uma das agências que eu trabalhei, eu tinha um embate com um redator que trabalhava comigo, era meu dupla, e a gente não se falava durante o dia, mas durante a atuação do trabalho a gente funcionava super bem. Enfim, tinham eu já peguei vários tipos de problemas, assim. Problema de briga de casal na equipe, enfim. Tem história, velho. Essa aí tem muita história, Anderson. Briga de casal. Briga de casal. O casal que era dentro da equipe? Dentro da equipe. Não, peraí, vamos contar essa história aí, ainda que seja de forma mais rápida, porque realmente é uma coisa que pode acontecer. Qualquer um que está entrando no mercado aí agora pode pegar isso de publicidade, né? Então, assim, como é que foi essa em específica? Vou te contar, eram 2 namorados, né? Não era um casal casado, eram namorados. Os 2 eram diretores de arte e trabalhavam na minha equipe no tempo que eu estava em São Paulo. E um começou enfim, não vou dizer quem trabalhou comigo vai saber dessa história, mas um deles começou a não querer mais a relação e começou a ter charmes para outro perfil da equipe. E aí, enfim, isso começou a criar uma animosidade entre esse diretor de arte do casal e esse outro cara. E aí, enfim, esse movimento foi ficando maior, e aí até que eles um dia bateram boca dentro da agência, o casal, então fica com ele, não sei o que, blá, blá, baixaria mesmo. Eu tive que chamar os 2 e dizer, olha só, a briga de vocês vocês podem fazer onde vocês quiserem, mas aqui dentro não, aqui é profissional, vocês têm que ser profissional, enfim. Claro. Foi uma conversa muito chata, de pai quase, assim, peraí, senta aqui, educa, vamos conversar, pega na mão e tal, abraça o coleguinha e tal, enfim. Mas essas coisas acontecem. Realmente é muito importante mesmo você estar preparado para se adaptar às diferentes equipes, né? E seja na profissão que for mesmo. Exatamente. Mas assim, então essa sua experiência que você falou que foi adquirindo mesmo na prática mesmo, na marra, conhecimento empírico mesmo, né? Te levou a muito sucesso. Você tem muitos prêmios aí, acho que mais de 30 aí. Que eu queria que você falasse o seguinte, eu queria que você pensasse em um prêmio aí que você ganhou. Como é que foi o projeto para chegar até ele? Como é que foi que você trabalhou esse projeto até chegar aí nessa consequência que foi o prêmio? Tá, então eu vou te contar primeiro uma história antes da gente falar de prêmio, que assim, eu trabalhei com muita gente. Outro dia eu estava tentando fazer essa lista, eu parei em quase 200 nomes de pessoas com quem eu trabalhei diretamente, né? E esses prêmios que você citou e outros não são meus. São de todas essas pessoas que trabalharam comigo, assim, direta e indiretamente, porque no universo da publicidade, eu costumo dizer que assim, a gente não faz nada sozinho, mesmo, numa agência. O criativo sozinho não resolve nada. Sim. Então, assim, ele precisa de alguém para fazer um desenho, para fazer uma arte, para fazer um post, para fazer... Enfim. Então, assim, tem muita gente que tem esses mesmos prêmios que eu, assim, na verdade. O meu trabalho foi... Eu acho que o que eu fui adquirindo na minha profissão foi exatamente escolher os melhores caminhos para que as coisas evoluam, assim, sabe? E acho que um dos principais que eu guardo com muito carinho desses prêmios é um prêmio que eu conquistei com uma equipe daqui de Brasília, aqui na agência Clique, na época onde eu estava, que era um prêmio do Festival Internacional de Cannes, na época. Legal. E foi, se não me engano, o segundo leão que a gente ganhou do festival, que veio para Brasília mesmo.
criado, produzido, concebido por pessoas de Brasília. E foi um projeto super simples mesmo, assim. Era um projeto para a revista Rolling Stones, que a gente atendia, e a gente fez um bannerzinho mesmo, banner de internet. Só que quando você passava o mouse, era uma revista vista, o perfil da revista na lateral. Sim. Quando você passava o mouse na lateral da revista, você movimentava a revista e tocava um riff de guitarra, assim. Brown, brown, brown. Criativo, hein? Foi um projeto que a gente fez muito mais como a gente falou, pelo tesão de fazer o projeto. E o pessoal da revista adorou, enfim, se apaixonou também pela história, pela ideia e tal, e foram, enfim, tocaram em frente. E foi um projeto simples de fazer, mas com muita vontade, muito tesão, assim. Isso foi em, sei lá, 2000 e... Guaraná com rolha, já não lembro mais, né? Não, mas assim, muito tempo. Mas o fato é que foi um projeto, assim, que envolveu criatividade, né? Assim, eu não sou da área, mas quando eu penso em publicidade, eu penso logo em criatividade. Eu acho que essa pergunta que geralmente fazem muito, como é que você desenvolve essa criatividade para você tocar projetos aí na frente? Quais estratégias, quais jeitos que você, assim... Ao longo da sua vida, que você viu também em outros profissionais, quais estratégias você acha que podem ser feitas para o publicitário desenvolver essa característica? Cara, eu vou te dizer que assim, tem gente que prefere os processos criativos, tem gente que prefere o caos, tem gente que prefere se isolar. Eu prefiro viver a minha vida como se a criatividade fosse entrar nela da maneira mais simples do mundo. Então, assim, eu entendo como um job, um trabalho mesmo, assim. Então, mas para executar esse trabalho, eu faço pessoalmente um enorme treinamento. As minhas filhas dizem que eu não estudo, que eu não sei o que e tal, mas eu vejo eu leio muito livro, eu vejo muito filme, eu tenho muita referência, eu leio o jornal todos os dias mesmo, eu sei o que está acontecendo hoje. Então, assim, se você me perguntar um fato político, seja da Ucrânia ou da Petrobras, por exemplo, eu sei o que está acontecendo nesse momento. Diferente de outras pessoas que se acham ou que se vendem como criativos e que se colocam numa posição que é só para... não, então quando chegar o job mais lindo do mundo, eu vou buscar informação. Não, eu trabalho antes, eu busco essa informação antes. Então, assim, no meu prédio tem um porteiro que, enfim, trabalha lá também há muitos anos, Marcos. Eu converso com ele, eu bato papo com ele. E assim, eu bato papo para entender a cabeça desse universo de pessoas, entendeu? E troco figurinha, enfim. Cara, o que você viu? O que você acha do Palmeiras? O que você viu do Botafogo? Enfim. Então, assim, é exatamente para entender a cabeça dessas pessoas. Por quê? Quando todas essas peças estão conectadas, ou estão disponíveis, não conectadas, estão disponíveis, e aparece um job para fazer uma campanha sobre, sei lá, futebol do Botafogo. Beleza, eu conversei com a base que me diz, o consumidor que me diz que o importante para eles é isso aqui, eu já li a informação que tem isso aqui, eu tenho essa referência do livro, eu assisti o Obi-Wan Kenobi que traz a informação que tem isso aqui, eu começo a conectar as coisas. Sabe? Interessante. Então o que você está dizendo é que os conhecimentos gerais, eles são fundamentais e o contato com as pessoas. Total. Porque vão ser os receptores. Quanto mais referência vocês tiverem, o estudante tiver na prática, melhor. Quanto mais viajar, e aí não estou dizendo para viajar para Paris, para Nova York, para Milão, não. Quanto mais viajar de buscar conhecimento, assim, mesmo. Entender o quadro da Mona Lisa, enfim. Não precisa entender a obra artística, como é que foi, não. Mas, cara, o que passou na cabeça quando Michelangelo pintou aquele negócio? Sabe? Não, Michelangelo não, Da Vinci, né? Acho que é Da Vinci. Desculpa, gente. Então, o que... Enfim, se você for por trás dessas conexões, você vai ver que o nosso trabalho lá na ponta, óbvio que a gente tem que dar um molho criativo para isso e que tem muito a ver com treinamento. Sim. Mas quando tem essas conexões, está tudo disponibilizado, enfim, fica mais fácil para isso acontecer.
Pronto, que Pelo menos é o interessante. jeito que eu penso e o jeito que eu faço. Tem gente que prefere o caos, tem gente que prefere receber informação e depois sair pesquisando, se isolar, voltar e tal. Eu não, eu vivo a vida. Que interessante. Olha, lá no jornalismo a gente fala também que o contato com o povo é fundamental. E na publicidade também, como você tá falando aí. Vamos falar de um prêmio mais específico também, que foi lá em 2017, você ganhou o Top 50 de mais criativos do Iberoamérica, né? Isso. Bom, esse prêmio eu selecionei ele para te perguntar porque acho que por causa da concorrência, né? Porque você foi ali entre essa lista de 50 nomes entre todos os publicitários da América Latina. Imagino que seja muita gente. Iberoamérica ainda. América Latina mais Portugal e Espanha. Nossa. Então, bota milhares de pessoas, então. Gente pra caramba. Novamente, como é que foi esse projeto? Para o pessoal entender aí. E como é que foi o processo até chegar a esse prêmio aí? Cara, esse eu acho que tem a ver com uma campanha específica que a gente fez, que era uma campanha para a Agência Brasileira de Turismo, a Embratur, e vou contar um pouco da campanha que eu chego lá, mas assim, eles nos pediram, na época eu estava numa agência, eles pediram para a agência que eles precisavam atrair turistas latino-americanos para o Brasil, né? Turistas que fizessem viagens rápidas ao Brasil e tal. E a gente, enfim, veio esse job para nossa mão e a gente começou a pensar e quebrar a cabeça como é que a gente ia realizar esse projeto. E aí a nossa solução foi... vou resumir rapidamente, mas a nossa solução foi assumir uma língua que a gente fala no Brasil, que os brasileiros falam, que é o portunhol. Então a gente fez uma campanha para fora do Brasil, não era para os brasileiros, mas era para fora, dizendo que aqui se falava portunhol, que era a língua, o Brasil tinha oficializado essa língua e tal. A gente contratou linguistas para provar que o brasileiro falava o portunhol e tal, e que esses turistas Argentina, Colômbia, Peru, acho que se estendia até o México também, tinham coisas. Enfim, que esses turistas podiam vir para cá, que eles iam ser bem acolhidos, porque a gente falava a mesma língua e tal, enfim. E foi um projeto que rodou por acho que 1 mês e meio, se não me engano. E deu super certo, a gente aumentou o número de turistas no Brasil. Que legal. Um número bem expressivo, acho que se não me engano foram 17% de aumento de turistas naquele período. E essa campanha começou a circular criativamente nos outros mercados. Circulou muito na Argentina, circulou muito no México, acabou indo também para o mercado espanhol, não porque a campanha foi feita para lá, mas porque exatamente o burburinho criativo levou ela para lá e tal. E aí eu acho que essa seleção da Elorro me colocou nesse universo muito por conta dessa campanha, que foi uma campanha que a gente assumia uma nova língua para o Brasil e tal, que o cliente morreu de medo de fazer na época, enfim, mas a gente bancou e disse que ia ser muito legal e tal, enfim, e deu super certo, funcionou super bem. E é bacana porque você tem uma ideia ali, acho que esse é o bacana da publicidade, você tem uma ideia ali no canto do seu quarto e ela sai para o mundo. Você se desenvolve com a equipe, é claro, mas você falou México, Argentina, é impressionante esse fenômeno, não? É impressionante mesmo, assim. Eu acho que isso é o que me dá vontade, o que me dá paixão pelo trabalho que eu faço, entendeu? Assim, hoje, essa semana eu estava fazendo um trabalho para um lançamento de um vinho, um produto vinho mesmo. Sim. Um vinho natural que está sendo lançado, que eles vão lançar no Brasil, junto com o lançamento no Japão. E assim, o trabalho que eu estou fazendo aqui, sentado na minha cadeira, para o Brasil e para o Japão, sabe? Então, assim, eu acho que são as possibilidades que me fazem feliz na publicidade mesmo, assim, até hoje. Bacana. E assim, tem muitas campanhas publicitárias que realmente ficam marcadas, né? Pro público em si. Tem campanhas que fazem você associar, enfim, determinado produto, não ao produto em si, mas à marca. Por exemplo, minha mãe, por exemplo, ela nunca falou na vida, vamos comprar um leite em pó. Vamos comprar um leite ninho. Uhum. Sempre foi assim. Não sei como surgiu isso, mas a campanha publicitária, ela tem esse poder, né? De conectar o receptor da campanha com o produto que é vendido, né? Como é que você acha que... Falando da sua mãe, Andres, eu vou mudar aqui de cadeira, vou sentar do lado dele agora. Perguntando da sua mãe.
A sua mãe deve ter... Você é jovem, então sua mãe deve ser jovem também. Não vou falar da idade dela. É isso aí. A sua mãe deve ter vivido um tempo que provavelmente o maior impacto que ela recebia da publicidade era da televisão e do rádio. Sim. E também dos jornais impressos e tal. Então, era um universo, um mundo que a publicidade na televisão fazia muito sentido. Sim. E é onde criaram esses jargões, esses sinônimos de produto e tal. Hoje em dia, não é que isso não pega mais, tá? Não vou dizer, mas mais assim, difícil, né? Muito mais difícil, porque a gente assiste muito menos a televisão do que assistia antigamente, e normalmente a gente está pregado no nosso telefone celular, na internet, enfim, seja no celular ou no computador e tal. E o espaço publicitário, né, na internet é quase que infinito, né? O que na televisão a gente tem 30 segundos, ali no break comercial, entre a grade da programação e tal, na internet a gente não tem bem isso. Então, assim, é uma competição de meios, estou falando de meios, tá? Sim. É uma competição muito difícil de se estabelecer, né? Óbvio que a internet está crescida, a penetração da internet está muito grande, para alguns públicos ela é muito maior do que a televisão e tal, mas a pulverização dela também é muito grande. Certo. Então, estabelecer o Leitinho, o Gillette, o Nescau para todos os achocolatados e tal, é muito mais difícil do que é muito mais difícil hoje do que foi no passado. E são vários desafios, né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, olhando de fora, a publicidade, por exemplo, nas redes sociais... Por exemplo, no YouTube você tem uma forma, que você vai ter um anúncio ali antes do vídeo que você vai acessar, que é 5 segundos. Você tem que prender o cara ali por 5 segundos para ver se ele vai continuar. Então, vou perguntar para você... mensagem. Quantas vezes você continuou assistindo os filmes ali, viu os primeiros 5 segundos e continuou assistindo os filmes? Olha, de 100 exemplos... De 1000. De 1000 exemplos. Assim, provavelmente de alguma coisa que eu gosto muito, sei lá, uma propaganda do sócio torcedor do Flamengo. Eu sou muito flamenguista. Gente, muito obrigado. Então, um abraço. Pelo que eu vi, você é botafoguense, né? Eu sou botafoguense roxo. Mas o que eu acho que é interessante é você redirecionar a sua campanha para um determinado público que geralmente vai consumir ela. Não sei se eu estou falando besteira aqui. Não, eu acho que aí depende de estratégias de mídia. Sim, claro. Né? Estratégias, não só de mídia, mas depende muito da estratégia. Mas o que eu quero dizer só é que, assim, na prática ficou muito mais difícil. Sim. O que antes a gente tinha uma condição da comunicação ser massificada, e massificada mesmo para todo mundo, hoje a gente continua tendo na internet massa, sim, só que é muito dispersa a informação. Então, assim, você só assiste quando você quer. Você pula o anúncio, sim, ou você rola para baixo a página, ou, enfim, no noticiário, na televisão, por exemplo, você já deve ter visto, quando eles mostram a notícia de alguma coisa, enfim, vamos ver aqui a notícia no blog e tal, aparece um comercial do lado, normalmente um banner, normalmente a pessoa rola para cima e você nem viu o que era. Apesar de ter muitos espaços, hoje está muito mais difícil você atrair a atenção do consumidor. Verdade, né? Muito mais. Eu percebo que, olhando assim de fora, que geralmente a publicidade ela atrai mais quando você vai para algo muito exótico. Eu vou dar um exemplo. Esses dias a gente estava repercutindo bastante uma hamburgueria lá em Sobradinho, que ela estava divulgando que ela estava dando a comida para as pessoas naquele potinho de ração de cachorro. Então, é uma coisa mais exótica e diferente que virou o jargão deles. E foi parar em vários jornais. Então, foi uma baita publicidade que saiu o nome deles a partir de um evento mais exótico, que é levar a batata frita ali no potinho, não onde o cachorro comeu, obviamente, mas no mesmo recipiente, né? Mas isso tudo são coisas criativas. Você disse que hoje fica mais difícil de criar essa relação entre produto e consumidor. Então, aí, especificamente esse projeto, enfim, essa ação, eu acho muito difícil de medir, primeiro, a aceitação dela, segundo, a execuibilidade prática a longo prazo dela. Enfim, eu não sei se essa hamburgueria vai ter mais
sei lá, 5 ou 6 anos, e as pessoas vão lembrar dessa ação específica. Dessa ação específica, ou vão se lembrar dela, da marca dela, por conta dessa ação. Certo. Então, assim, hoje a gente virou na internet, a gente faz muita coisa, sim, sem dúvida, mas muitas das coisas que a gente executa na internet, elas são fagulhas instantâneas, sabe? E não só na internet, eu acho que no universo da comunicação como um todo, né? Então, assim, as coisas passaram a ser muito, muito rápidas, tanto para crescer como para diminuir, enfim, em 10 minutos acabou. Mas, Matheus, deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta importante que eu estava deixando escapar aqui, que aqui na faculdade eu peguei algumas matérias de publicidade também, no curso de jornalismo, e uma coisa que era muito importante, que era muito estudado, que é muito estudada... Tinha um professor aqui, que foi meu professor, que chamava Eufrásio. Eufrásio. Sabe se ele ainda está por aqui? Eu acho que não. É um professor muito bom. Pelo nome, eu lembraria que estaria aqui, acho mas... que é Eufrásio Lopes, se não me engano o nome dele. Eu acredito que não. Mas a gente vê muito o cuidado para você não fazer uma campanha publicitária que tenha uma repercussão negativa, né? A gente já teve exemplos aí de deslizes, acho que um dos maiores, não vou dizer que são dos maiores, não sei medir, mas, por exemplo, um que ficou muito famoso, vamos dizer assim, foi a da Bombril, né? Que ela lançou na época a Crespinha, que foi um relançamento do século passado, desse produto do século passado, que é uma bucha aí para panelas, né? Que é um desengordurante, que remeteu ao cabelo de pessoas negras, afrodescendentes. Isso pegou mal, porque foi encaminhado para o campo do racismo. O que eu queria escutar de você, como sendo uma grande referência na área, como é que você toma o cuidado? Porque às vezes você está num grupo ali, formando essa ideia e acaba passando desapercebido. Como é que não deixar uma ideia como essa ser divulgada e criar uma repercussão muito negativa? Eu acho que a primeira coisa é bom senso. Né? Eu acho que a primeira coisa bom senso, você sempre tem que carregar ele o tempo inteiro com você. Sim. E a segunda coisa, que para mim faz toda a diferença, é de fato conversar com as pessoas. Então, um procedimento que eu sempre fiz na minha vida, sempre mesmo, tá? Nas concorrências que a gente participava, eu chamava uma copeira que trabalhava comigo na agência, copeira mesmo, que servia café e tal, e eu explicava para a copeira a campanha. Legal. Vê se você entendeu isso. Tô contando essa história, você entendeu o que eu quis dizer? Faz sentido para você? Não faz sentido? Não, entendi, faz sentido. Não entendi isso aqui. O que você quer dizer com isso aqui e tal? Então, a copeira era a minha tester. O meu grupo focal estava com a copeira. Ela que me dava os primeiros inputs de respostas do consumidor, sabe? Eu acho que para mim tem um universo, uma coisa muito clara, que assim, publicitário olhando para o umbigo faz bobagem. Muita bobagem. Então, assim, publicitário tem que pensar e atuar olhando para as pessoas que estão em volta deles, né? Ou, enfim, para o público que se destina àquela comunicação. Então, assim, se olhar só para o umbigo, vou fazer um negócio criativo para ser criativo, só porque é bonito, ou só porque... vai dar problema. O filtro, então, para não fazer besteira, para dar certo, é o próprio público, então. É esse contato, né? Sem dúvida. O público é quem vai medir. O termômetro... O VDM, o índice de VDM, não sei se vocês estudam isso aqui na faculdade, o vai da merda, o índice vai da merda. Quem regula esse índice é o consumidor. Cara. Consumidor, com certeza. E você já chegou a pegar projetos assim que você viu que poderia dar um problemão? Eu já fiz muitos projetos que deram muitos problemas. Você já fez? Já fiz. Já. É inerente, então, né? Já participei de vários. Mas assim, acho que é interessante, né, a gente tentar passar como evitar, né? Porque o processo criativo ele envolve várias vertentes, né? E você acaba indo por caminhos que talvez eles podem enveredar para alguma coisa que não vai ser muito bacana, né? Mas eu acho que assim, inevitavelmente, como a vida, a publicidade não é uma linha reta. Sim. Então assim, a gente vai errar em algum momento. Os jovens profissionais, os velhos profissionais, em algum momento eles vão errar, sabe assim, é um fato.
Porque não é uma ciência exata, assim, não é uma matemática. Se fosse uma matemática, ninguém errava. Mas no nosso caso, não. Tem muito a ver com interpretação, como é que isso vai pegar nas pessoas. Sim. Em alguns momentos, uma campanha funciona super bem numa região do país, no sul, por exemplo, mas no norte ela não funciona. Enfim, então, essa regulagem é que eu acho que é o grande trabalho do profissional publicitário, sabe? De como fazer a comunicação chegar nas pessoas. Diferente do jornalismo, que não vou dizer que é informação nua e crua, mas é informação mais factual e mais posta com clareza. Na publicidade é uma informação mais lúdica que a gente precisa convencer as pessoas ou a comprar ou a usar o serviço e tal. Então, assim, em alguns momentos, por exemplo, se a gente falar, por exemplo, de Saci Pererê no Rio Grande do Sul, não é um negócio que não funciona bem. Sim. Mas se a gente falar de Saci Pererê no Nordeste, é um negócio que a população entende. Então, assim, o nosso país, pelo tamanho, pelo gigantismo que a gente tem, acaba tendo essas nuances muito claras, assim. É difícil comunicar com algumas regiões do país da mesma maneira, né? Enfim, você tem uma comunicação única que funciona para todo mundo, é muito complicado. Difícil, né? Então dá pra gente dizer, então, que a publicidade hoje, ela é mais, no Brasil, ela é regionalizada. Então, o ideal é você fazer conteúdos de uma mesma marca diferentes para cada canto do país? Eu diria que o pensamento para mim é diferente, assim. Eu acho que a publicidade no Brasil é massificada, mas ela precisa ser tratada individualmente. Certo. Mas eu acho que ela é massificada. Então, assim, as grandes marcas que estão aí, a Coca-Cola, Banco do Brasil, Bradesco, Ipiranga, Petrobras, enfim, como marcas, elas precisam comunicar a mesma coisa no Brasil inteiro. Mas alguns públicos entendem diferente. Então, assim, em algum determinado momento, você precisa fazer esse ajuste para eles entenderem a mesma coisa, entendeu? Não é uma segmentação, mas é um tratamento específico só. Certo. E voltando a falar desse negócio de processo criativo, você estava falando que hoje em dia é mais difícil, né? Você ter esse contato de associar um produto a uma marca, né? Mas há não muito tempo atrás, a gente tinha campanhas publicitárias que elas faziam sucesso por sucesso, né? Porque pegava no linguajar. Por exemplo, teve a icônica do Poço Ipiranga, né? Pergunta lá no Poço Ipiranga, que durante muito tempo ela seguiu vigorando como campanha publicitária, né? Ainda está no ar. Ainda está até hoje. E nesse caso, a marca, ela teve a notoriedade não associada, como a gente disse aqui agora há pouco, por exemplo, do Leite Ninho, mas sim pelo sucesso da campanha publicitária em si. Que eu imagino que isso é o que seja buscado, assim, seja o mundo ideal. Como chegar nesse tipo de resultado? É raro, com certeza é raro. Naquele tamanho, então, com certeza mais ainda. Mas como chegar nesse caminho a partir de uma campanha? Eu acho que, para mim, Andres, eu acho que tem uma história aí que é uma história que eu acho que está se desfazendo na publicidade, que são as relações agência e cliente. Certo. Que, por exemplo, essa campanha do Poço Ipiranga da Talent, de uma agência super bacana, super tradicional brasileira, e que está no ar, a campanha está no ar há muito tempo. A Talent atende a Ipiranga há muito tempo, tem uma relação frequente, uma relação intensa de entendimento do trabalho e tal. Então, assim, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não é uma relação de fornecedor de comunicação e de comprador de comunicação. Entendeu? Entendi. É uma relação mesmo que se estabelece de confiança entre partes. Você está tentando dizer que é uma relação menos de negócio e mais pessoal, é isso? Não é pessoal. Sim. Mas é uma relação onde as pessoas, as duas empresas, não é nem pessoal, as duas empresas confiam na opinião de uma das outras. Então, se essa empresa fala que diz, a sua campanha não pode ser essa não, a sua campanha tem que apontar para lá ou para cá ou ir para cá e tem que ficar tem que ficar no ar por 2 anos para garantir o recall, para funcionar, não sei o que e tal. Aí o cliente aceita e topa fazer isso. Hoje em dia no Brasil,
e acho que muito de uma geração que está entrando no mercado também, que quer deixar sua marca, quer fazer acontecer e tal. Não foi o caso em Ipiranga, mas assim, que entra um novo gerente ou diretor de marketing, quer fazer uma campanha nova, quer lançar um conceito novo, já quer fazer um negócio diferente, ou seja, você não tem consistência de comunicação mais. Entendi. Entendeu? Então, grandes marcas que a gente teve no Brasil, não é do seu tempo, mas uma campanha da Parmalat, que era uma campanha que ficou no ar, acho que, se não me engano, 1 ano e meio, virou produto, virou produto de desejo, as pessoas queriam comprar o leite Parmalat para ganhar o ursinho Parmalat e tal, enfim. Na verdade, eu lembro disso aí, eu cheguei. Acho que meu pai me arrumou um urso desse. Tá vendo? Então, então assim, eram coisas, eram relações de negócio mesmo, mas que um queria o bem do outro, assim, para fazer um bom trabalho de comunicação, você precisa fazer isso, e o cliente topava, isso acontecia e tal. Hoje, na prática, a gente tem relações que são muito mais comerciais. Sim. Eu quero isso aqui, faça isso aqui. Então, beleza, eu vou fazer isso aqui só, mas isso aqui não vai te dar recola na frente. Não, eu quero uma ação imediata que faça isso. Certo. O exemplo específico, como você falou, da hamburgueria, de repente é isso. Ele chegou para alguém da comunicação dele e falou, eu preciso aparecer nas redes sociais. Beleza, vamos servir no potinho disso, fazer dessa maneira. Entendeu? Não estou nem julgando aqui se está certo ou se está errado, mas, enfim, que aí ele apareceu. A pergunta é, o que fica na cabeça do consumidor a longo prazo? Entendeu? Realmente. Se você olhar para o primeiro comercial do Pergunta lá no Posto Ipiranga, você não vai ter essa recordação, ou você não vai ter essa percepção, não é nem recordação, essa percepção que isso ia ser uma parada de longo prazo. E que nem aquele primeiro comercial é criativo. Porque, assim, ele tem uma entrega de um conceito novo para a marca e tal, que é muito bacana. Mas você fala assim, isso aqui não é revolucionário. Se você for olhar o primeiro comercial do Garoto Bombril, já que você citou o Garoto Bombril, que ficou no ar, se não me engano, por 18 anos, se não me falha a memória, o primeiro comercial dele também não era criativão. Assim, o que estabeleceu a criatividade nele, assim, foi a persistência no formato, a persistência a longo prazo, e aí no meio do caminho, enfim, várias coisas muito criativas aconteceram e tal, mas essa perenidade nessa linha, nesse caminho de comunicação e tal, é o que fez a campanha o que faz as campanhas darem mais certo, estabelecer mais recall. Entendeu? Olha que interessante. Mas você falou de uma coisa aí. Disclaimer aqui embaixo, aqui assim, essa é a opinião do Matheus Braga, nenhum dos envolvidos tem relação com isso, tá? Beleza. Mas você falou de uma coisa que eu não posso perder esse gancho para perguntar, que é sobre as gerações. Que as campanhas, elas variam de gerações para gerações. E eu não posso deixar de entrar no caso que a gente teve muito recentemente mesmo, que foi na campanha publicitária do carro Polo, que gerou uma certa polêmica, e não sei se você chegou a ver. E nessa campanha, alguns analistas de sociedade mesmo teve uma certa polêmica aí, né? Foi uma campanha que envolveu certos elementos aí que não são tão usuais nas campanhas publicitárias, mas que eu imagino que seja uma campanha mais voltada para os públicos, por exemplo, da geração Z, milênio, que estão começando a entrar aí, como você falou. Então é isso. Qual é a diferença das campanhas publicitárias de gerações passadas para essas gerações mais novas que você tem percebido no mercado? Tem muita diferença, tá? Se você for olhar, por exemplo, um comercial, vou dizer um exemplo assim, um comercial da Coca-Cola, por exemplo. Um comercial da Coca-Cola dos anos 80 ou 90 e um comercial da Coca-Cola agora, recentemente, você vai ver uma comunicação que é muito distinta mesmo. Primeiro, dos anos 80 e 90, era uma tentativa de se colar muito ao que estava acontecendo, e aí especificamente Coca, do que estava acontecendo no cenário da música. Né? E olhando agora, nesse momento, eles tentam fazer sempre uma relação com o que está acontecendo dentro da vida das pessoas. Então, assim, a primeira diferença. Por quê? Porque esse público, geração Z, Millennials e Z, na verdade é uma galera que está menos preocupada com fora e está mais preocupada com o que está acontecendo para dentro. Certo. Então, assim, se a gente for fazer uma análise sociológica, na prática essa
história. Se a gente descer um degrau e for fazer uma comparação por edição visual, né, no padrão visual dos comerciais, os comerciais do passado eram histórias contadas, histórias curtas, e era uma história mesmo. Tinha uma narração, tinha uma entrega, tinha um personagem, era um script de história. Sim. Hoje, o que a gente vê, principalmente para esse público, é uma montagem que é muito mais rápida, muito mais frenética, muito mais clipada. Você às vezes tem 4 ou 5 referências em cena acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo as pessoas mais técnicas às vezes se perdem para encontrar todas as referências e tal, mas elas estão lá. Então, assim, se a gente olhar, visualmente tem uma estética completamente distinta. O que antes era um filme mais contado a história e tal, passou a ser um universo que é muito mais clipado, muito mais animado, digamos assim. Eu acho que... e se a gente for entender... enfim, aí uma outra parte que é mais chata ainda, do universo da mídia digital mesmo, que assim, como você falou, você precisa dos 5 segundos ali para te fisgar. Isso não só naquele comercial no YouTube, no pre-roll que a gente chama, né? Mas nos outros formatos também, existem algumas regras de... como é que eu te diria? De garantia de sucesso. Certo. Regras assim de teste AB mesmo, testes que foram comparados. Então as pessoas precisam seguir aquele formatinho para a solução dar certo no final, para o cliente clicar, entrar no site, comprar o produto, seja a pasta de dente, seja o sabonete, seja o carro, o que quer que seja. Então, no caso do Polo, em outros casos, eu vejo que existe uma grita geral, às vezes porque, na verdade, a comunicação saiu da bolha que ela precisava estar, sabe? E aí, quando ela explodiu, alguém falou, eita, tá errado isso aqui. Não tá errado, estava certo para o público. Mas, enfim, se você olhar de um outro aspecto, de fato, não vai fazer muito sentido. Entendeu? Mas então, analisando específico essa campanha publicitária desse carro do Polo, da Volkswagen, né? Você acha então que ele cumpriu uma função de alcançar todos os públicos? Seria isso? Então, eu vou te dizer que eu não sei o planejamento estratégico deles, da Volkswagen, mas me parece que era específico para um público mesmo, e aí ela extrapolou porque alguém criticou, enfim, aí isso começou a ganhar notoriedade. E é bom quando ganha esse tipo de notoriedade? Depende. Depende de quem? Da marca, depende do que ela quer, enfim. Como da hamburgueria que você falou. Assim, depende muito. Se a pessoa está buscando isso, se a marca está buscando isso, se a marca quer esse envolvimento. Entendi. Tem marcas que não querem aparecer, mesmo. Assim, querem vender o produto deles. Ok, vender o produto, mas não querem estar envolvidos em nada maior do que vender o produto, entendeu? Entendi. Sabe? Depende muito. Sabe? Certo. Tem gente que gosta de escândalo, tem marcas que gostam de escândalo mesmo. É um jeito de estar presente na mídia e mostrar a marca, né? Se a gente for olhar bem. Tem gente que usa essa estratégia. Falem mal, mas falem de mim. Mas tem marcas que não gostam, que acham que a sua reputação de marca cai muito quando falam muito mal dela. Então, Matheus, a gente estava falando sobre a campanha do Polo, né? Para finalizar, então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final novamente, para as pessoas que estão inseridas aí nesse mundo da publicidade, sejam elas interessadas, estudantes, enfim. Deixa uma mensagem, seja ela qual for, uma mensagem, vamos dizer, não vou dizer de esperança, mas uma mensagem que você acha que precisa ser passada para essas pessoas, para esses profissionais, na sua opinião. Fique à vontade. É um desafio. Mas eu acho que, como mensagem, Andres, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez de estar aqui. Eu acho que, como mensagem para os jovens profissionais, eu acho que a grande missão para esse público tenha vontade de fazer o trabalho. Tenha muita vontade de fazer o trabalho. Porque se você tiver vontade de fazer mesmo, independente se você tem a técnica, tem a habilidade e tal, você vai ter espaço no mercado. O mercado é um mercado que Brasília, São Paulo, Rio, Porto Alegre, ou o Mercado Sem Fronteiras, é um mercado que está disponível principalmente para as pessoas que têm vontade, têm tesão, que estão a fim de fazer, têm um brilho no olho
que você vê que a pessoa está a fim de fazer. Seja em qualquer disciplina dentro da publicidade, seja na mídia, na criação, no atendimento, na produção. Se você tiver vontade, tesão e muito a fim de fazer, você vai ter oportunidade. Então eu diria para vocês, assim, óbvio, vocês precisam se preparar para esse universo. Então se preparem, mas carreguem com vocês essa vontade mesmo de realizar as coisas. Se vocês tiverem isso, vocês vão ter oportunidade de emprego. Emprego, renda, enfim, o que quer que seja. Acho que é uma outra história que a gente nem falou muito aqui, mas enfim. Depois, se você quiser, a gente marca um outro papo e a gente com certeza, temos total interesse. Matheus, muito obrigado, viu? Foi muito esclarecedor. Acho que as pessoas aqui que assistirem esse episódio, com certeza vão levar aí uma experiência bacana nessa 1 hora aqui. E você, muito obrigado pela companhia. Se inscreva nos canais do IESB e nós voltamos no próximo episódio. Clica aqui, dá like, enfim, faz o que você quiser. Valeu. Obrigado, gente.